Tá, pessoal, continuando nossa disciplina de introdução a sistemas complexos, na aula 3, né, continuação agora da teoria de Debye-Hooker, vamos considerar então a formação de dipolos em solução. Então o que a gente viu até agora? A solução de íons simétricos idênticos, né, positivos e negativos, só que esses íons eles ficavam em solução livres, como era a teoria original de Debye-Hooker, ou seja, dissociação completa, mas no equilíbrio, né, mais razoável, mais realista, por que é o que acontece de fato. Alguns desses íons vão se reassociar, né, formando dipolos como os pares iônicos originais. Então a gente vai ter, na verdade, quando eu jogar meus pares iônicos em solução, né, no meu solvente, eu vou ter um certo número de dipolos formados, íons livres positivos e íons livres negativos. Então o problema agora é descobrir qual é a quantidade de íons que eu vou ter associados nos dipolos e quais são os íons que vão ficar livres. Então lembrando a nossa notação aí, né, o ρS, a densidade, a gente S lembra sal, então no caso que sal monovalente, então é a densidade de pares iônicos. Então se minha densidade de moléculas é ρS, NS sobre V, eu tenho NS pares, né? Então tem dois NS íons, NS positivos e NS negativos. Desses dois NS íons, eu vou ter N2 dipolos no equilíbrio, N mais íons positivos, N menos íons negativos livres. Lembrando que como o sistema aqui é totalmente simétrico, não tem outras espécies, N mais vai ser sempre igual a N menos. Então qual é a nossa equação de conservação de partículas aqui? 2NS, que é o número total de partículas, inclui todas as partículas positivas e negativas, tem que ser igual a duas vezes o número de dipolos, porque cada dipolo tem dois íons, mais o número de íons positivos, mais o número de íons negativos. Então essa é a equação de conservação do número de partículas. Então como N mais é igual a N menos, né, eu posso escrever aqui 2N mais ou 2N menos, tanto faz. E quando simplificar, posso escrever a equação de conservação dessa forma também, né? Ou NS igual a N2 mais N mais, ou NS igual a N2 mais N menos, são equações equivalentes. Então essa é o que a gente vai ver agora nessa aula de hoje. Então até agora a teoria de Debye-Hooker ela via só a solução com íons positivos e negativos, pois como a gente vai ver depois constante de associação de Bigeer, enfim, né? E os trabalhos do Fischer e do Ian na década de 90 aí consideraram a solução com a formação de dipolos, tá vendo? Então essas referências todas estão lá no arquivo da disciplina, né? Vocês podem olhar lá quais são as revistas direitinho que foram publicadas nos trabalhos do Ian Levy e Michael Fisher na década de 90, com a teoria de Debye-Hooker, incluindo a formação de dipolos. Então, uma coisa que acontece quando forma dipolos, né, que a gente vai ter quando eu tinha só um íon positivo, a gente tinha uma esfera de exclusão em torno de cada íon, né, na teoria de Debye-Hooker original. Agora eu vou ter um volume de exclusão que não é exatamente uma esfera, né, obviamente. Então tem esses calomos aqui. Então, mas eu posso, né, fazer uma aproximação, como a gente está considerando de fato uma teoria já com várias aproximações, uma aproximação interessante que vai facilitar bastante é usar a simetria esférica, né, supondo que eu, em torno de cada dipolo, né, eu vou ter uma esfera de exclusão de raio A2, depois a gente vai ver como é calculado esse raio, tá bem? Não vai ser igual ao diâmetro nem do volume equivalente ao dipolo, nem o diâmetro de cada íon, mas vai ser um raio de uma esfera de exclusão que vai fazer o nosso papel das superfícies nas condições de contorno do potencial. Então a partir daqui a gente segue exatamente o roteiro da teoria de Debye-Hooker, né, só considerando essa espécie nova que são os dipolos. Então a gente vai calcular o potencial eletrostático em torno de cada dipolo, a energia eletrostática, processo de carregamento de Debye-Hooker até chegar na energia livre de interação dipolo, que a gente vai chamar FDI, então a interação devido aos meus dipolos em solução interagindo com os íons livres, né, segundo a teoria de Debye-Hooker. Então, em torno de cada dipolo, né, eu vou ter uma equação idêntica que a gente tinha para íons livres apenas, teoria original, né, então Laplaciano igual a zero tendo a esfera de exclusão, onde eu não tenho cargas, Laplaciano igual a k para quadrado φ no exterior da esfera de exclusão. Em torno do meu dipolo ideal, vou aproximar meu dipolo original por um dipolo original pontiforme e vamos resolver essa equação, então, dentro e fora da esfera de exclusão, né? Então, a medida do Laplaciano original, né, da equação em coordenadas esféricas, então vocês podem conferir isso de novo como a gente fez lá em Debye-Hooker, né, fórmula do Laplaciano em coordenadas esféricas, em vários livros de eletromagnetismo e mecânica vocês podem procurar. Então, é análogo ao que a gente fez antes, só que agora eu tenho a presença do termo no ângulo θ. Então, na teoria de Debye-Hooker original, só para íons positivos e negativos, eu tinha simetria totalmente esférica, só dependia do raio. Agora, como eu tenho um dipolo, eu dependo do ângulo θ. Essa é a equação dentro da esfera de exclusão, essa é a equação fora. Então, a solução dessa equação, vocês podem verificar, né, vai ter um termo equivalente ao dipolo ideal mais um termo BR vezes cosseno θ, né, dentro da esfera de exclusão. E fora da esfera de exclusão vai aparecer aqui uma função esférica de Bessel, só que agora, em vez de ser o K0 que aparecia na teoria de Debye-Hooker só para íons, né, vai aparecer o termo, a próxima função de esférica de Bessel, que é o K1, né, que tem essa forma aqui, vezes no cosseno θ. Então, a minha solução do potencial eletrostático depende de Rθ, porque quando eu tenho um dipolo, a minha simetria não é mais radial, eu tenho uma coordenada a mais aqui, além do R eu tenho o θ. Tá bem? E esse termo aqui, né, o BR, vezes cosseno θ, é que vai ser o nosso potencial
potencial a ser carregado de energia eletrostática, que vai nos dar energia livre de Helmholtz para interação entre o dipolo e a solução iônica. Então esse é o potencial de reação feito da solução sobre o meu dipolo pontiforme. Então esse é o termo de um dipolo isolado no vácuo e esse é o termo do potencial que o dipolo gera fora da esfera de exclusão, tá bem? Então esse é o nosso termo que vai entrar na energia livre de Helmholtz. Então, de maneira totalmente análoga à teoria de Debye-Hückel, então usando a continuidade do potencial interior da esfera de exclusão e exterior, vamos chamar de φ e φe. Na esfera de exclusão de raio A2 eu tenho a continuidade do potencial, a continuidade da componente normal que é o campo elétrico. Vocês façam essas contas aí, confirmem, está feito em detalhe lá no arquivo, né? Mas a gente vai chegar nessas constantes a partir dessas condições de contorno. Se K tende a zero, um limite interessante que a gente pode ver, né? Tanto o potencial interno quanto externo tem que é o potencial de um dipolo isolado no meio de constante de permissividade de epsilon, né? Então o potencial a ser carregado vai ser, né, BR cosseno θ, como eu tinha falado, onde B tem essa expressão aqui. A gente abrevia Y por K2 para diferenciar do K sigma que a gente usou lá na teoria de Debye-Hückel só para íons, né? A gente chamou de X. Só a notação da maioria dos artigos que a gente tem visto aí, mas isso é arbitrário. Então esse vai ser o nosso campo de reação de Ion-Zagat, como eu tinha comentado, que a gente vai carregar para construir a energia livre. Então, a energia de um dipolo, né, energia eletrostática usual. Então, o eletromagnetismo a gente vê que pode ser escrita dessa forma, por tudo escalar, né, menos P com campo elétrico. Colocando meu dipolo na direção Z, vai ficar menos P e Z. E meu campo de reação, meu potencial, vai gerar o campo elétrico que vai entrar na energia eletrostática, que é o termo Ψ2, né, com a constante B, né. E vocês verifiquem que o meu U vai ficar dessa forma, simplesmente P vezes B, né. Onde P é o módulo do dipolo, vai ser para contato mais próximo possível, vai ser Q sigma. Então, o processo de carregamento é, como a gente fez antes na teoria de Debye-Hückel, cada carga substitui por lambda Q, depois integra em lambda de 0 a 1. Agora minhas cargas vão estar no dipolo também, então o polo é proporcional à carga, então P é proporcional a lambda P, né? P de lambda, D1, dP vai ser P de lambda, B de lambda está aqui, então substitui na integral, faz a conta, vai cair numa integral dessa forma aqui. Depois de feita a integral, verifiquem aí direitinho as equações, vai aparecer essa função aqui, multiplicando os termos constantes que estão na frente da integral, multiplico, né, por N2, porque aquilo valia para um dipolo, se multiplicar por N2 dipolos, e vou ter energia livre correspondente à interação entre os dipolos e a solução iônica. Então, lembrando que a gente tem teoria de Debye-Hückel, a solução iônica, então tem a interação dos íons entre si, e esse termo a mais aqui descreve a interação dos dipolos formados com os íons livres da solução. Eu não tenho aqui, né, interação entre os dipolos, né, possa ser considerado também. É uma coisa que é um efeito mais fraco do que esse. Então, a interação mais forte que acontece quando forma dipolos, a interação dos dipolos com os íons. No primeiro momento, a gente desconsidera a interação entre os dipolos, embora isso poderia ser pensado. Então, esse termo na energia livre, né, correspondente à interação entre dipolos e a solução iônica, chamando essa função de ômega 2, que sai daquela integral. Esse termo que a gente vai ter que derivar para calcular todas as funções termodinâmicas de interesse, né, que são o quê? Potenciais químicos das três espécies do meu sistema, potencial dos íons livres, positivos e negativos, potencial dos dipolos, né, que está a pressão e o potencial de Gibbs. Lembrando que depois que tem energia livre, F mais PV da termodinâmica, a gente sabe que é a definição da função de Gibbs, né? Energia livre de Gibbs tem que ser igual à soma de N sobre todas as espécies. E como exercício, vocês podem verificar que essa função aqui que está calculada, né, para qualquer densidade, né, em princípio, no limite de densidades baixas, tem a mesma coisa de considerar K pequena. Certo? Então, pessoal, essa energia livre para a interação entre os dipolos e a solução iônica, tá? Onde esse Y é o K2. E para densidades pequenas, né, essa expressão em princípio vale para qualquer densidade. Para densidades pequenas é útil ter uma aproximação que vocês podem fazer como exercício também essa função y² vezes ômega 2 para y pequeno, que é o K2 pequeno. O termo dominante é com y², tá bem? Então, tratando agora da constante de associação de Gerhon, né, que é o que vai entrar definindo função de partição interna dos meus dipolos, que agora eles têm uma estrutura interna. Então, os íons a gente está considerando como quantidades elementares mais simples, né, são esferinhas com cargas positivas ou negativas, e os dipolos são duas esferinhas carregadas associadas com essa energia eletrostática, tá? Então isso tem uma estrutura interna que vai entrar na função de partição para esse par iônico, né? Então tem que fazer essa integral entre R1 e R2, entre R1 é o R1 mínimo, R2 é o R2 máximo, depois a gente vai definir esses valores, né? Então só para simplificar um pouquinho, chamando essa valência Z1 e Z2 dos íons vão ser, né, só para ficar mais geral aqui, mas vão ser mais 1 menos 1, então esse A vai ser 1 para nós. Então com esse beta aqui, beta vezes esse fator vai construir naturalmente que o A lambda B sobre R, né, o comprimento de Gerhon, o A depois vai ser 1. Então eu tenho que fazer essa integral aqui porque minha função só depende de raio, então dv dx dy desenho coordenadas esféricas, 4πr² dr. Então eu tenho que fazer uma integral em uma variável só que é o r, e vocês fazem como exercício, né, essa verificação que eu deixei em função do R1 e R2, né, de maneira geral, depois a gente vai substituir esses valores. Então essa expressão aqui, quando eu integrar, vai ter esse termo aqui, tá? E o menos um termo idêntico, só trocando R2 por R1, e aqui, esse segundo termo, que aparece a função especial, integral exponencial, né, ou exponential integral em inglês, que é uma função especial bem tabelada, aí vocês podem pesquisar e achar essa expressão aí direitinho
direitinho. Essa integral aqui, na verdade, é o valor principal, né? Mas, ok, esses detalhes vocês confiram depois na parte das tabelas aí, tá certo? Então, o R1 e R2, que são os limites daquela integral, vamos tomar R1 sigma, que é a mínima distância de contato entre as duas esferas, né? E o R2, em princípio, qual o valor de R2 que a gente vai tomar, né? Ou seja, até onde eu vou considerar a minha estrutura interna chamada dipolo, né? Então, a partir de que distância eu tenho dipolo ou não tenho mais, tá? Então, isso não é algo absoluto, então a gente vai utilizar aqui o critério, né, de Bjelland, por isso que vamos chamar esse raio de RBJ, né, que é o critério de Bjelland, que é o que a gente vai usar, que eu sempre tenho usado nesses trabalhos aí, mas existem outras possibilidades, outras abordagens alternativas, então é um tema que tem bastante trabalho feito sobre isso também. Mas o que o Bjelland propôs? Um critério é pegar o integrando da função de partição interna, esse raio quadrado que vem do dv, a exponencial da interação, e tomar o extremo dessa função como sendo o meu raio máximo na integral, tá bem? Então, calculando o extremo dessa função, vocês podem verificar que vai ser a lambda b sobre 2. Prêmios monovalentes é 25 graus, na solvente de água. Verifiquem que esse raio vai ser em torno de 3,56 angstroms, tá certo? Então, colocando esse valor lá para o nosso R2, né, R1 sigma R2, esse valor aqui é o RBJ. Minha constante de associação ou função de partição interna, vamos chamar agora de zeta BJ, porque eu estou usando o critério de Bjelland, né, para definir o R2. Vai ficar com essa expressão aqui. Só como referência aí para um exercício aí, né, para temperatura de 25 graus, verifiquem que essa função zeta-bj vai valer 24,78 sigma ao cubo aproximadamente, tá bem? Então a função de partição interna tem definição de dimensão de volume, né, porque é uma integral em dv, né, diferencial de volume, tá? Então isso completa a nossa energia livre total, né, para o meu sistema de íons positivos e negativos em solução com a possibilidade da associação formando dipolos. Então é termo de gás ideal, que é o primeiro termo, né? O termo de Debye-Hooke que a gente calculou nas primeiras aulas, a energia livre de Debye-Hooke é o usual, né, na teoria original. E esse termo de dipolo íon, né, calculado pela primeira vez aí, né, por Ian Levin e Michael Fisher, né, tem as referências nos arquivos aí nas notas de aula, tá bem? E foi essa conta que a gente mostrou aqui hoje, tá certo? Esse termo descreve a interação entre os íons na solução, como na teoria original de Debye-Hooke, e esse termo descreve a interação entre os dipolos formados por associação. Alguns vão se reassociar formando dipolos, e esses dipolos vão interagir com os íons livres que permanecem não associados. Então esse termo descreve essa interação eletrostática também. E o FA2 é a definição de, só colocando aqui a função de partição interna na energia livre correspondente, né, que eu chamei de beta FA2. Então o termo de energia livre correspondente à associação dos dipolos com a sua função de partição interna. Então essa energia livre agora ela depende de uma variável a ser calculada. Então quando eu tinha só, até aqui não tinha nenhuma variável, era só colocar a temperatura e densidade, já estava pronta a minha energia livre, né? Agora não, se eu tenho a possibilidade de formar dipolos, eu preciso calcular para cada temperatura e cada densidade total de partículas, quantos dipolos eu vou ter formados. Então a minha energia livre, eu preciso calcular a configuração de equilíbrio através da minimização, com a conservação do número total de partículas. E essa condição aqui leva naturalmente, com esse vínculo, à equação de equilíbrio químico, ou Mi mais igual a Mi menos. Resumidamente, posso escrever essa equação para 2Mi mais igual a Mi2, ou seja, potencial de íons livres vai ser igual ao potencial dos dipolos formados. Então, resumindo essa equação, vou calcular o número de dipolos em solução através do alfa, que é o grau de dissociação que a gente vai definir em seguida, tá bem? Então, para cada configuração do meu sistema, eu vou ter um certo número de polos formados, né, que vai depender da temperatura e da densidade total. Ok, então a nossa energia livre ela depende dessas três densidades, então é usual, né, a gente definir seguindo a literatura, um grau de dissociação alfa, porque na verdade minha energia livre vai depender só do alfa, né? Então se eu souber essa variável alfa que eu estou chamando aqui, né, a razão entre ρ mais e ρs, eu tenho densidade de íons livres e o complemento vai ter densidade de dipolos. Eu tenho uma energia livre que posso escrever em função apenas de uma variável, então alfa igual a zero corresponde ao limite que eu só tenho dipolos, não tenho íons livres, eu só tenho ρ2 igual a todos os meus pares estão associados, né? E alfa igual a 1 é o outro limite que eu tenho densidade de dipolos igual a zero, ou seja, todos os meus íons estão dissociados, estão livres, que é a teoria de Debye-Hooke original sem associação, né? Então lá não tinha nada para calcular. Se eu tenho temperatura e densidade, está tudo definido, pressão, potenciais químicos, energia livre. Agora, se eu tenho temperatura e densidade ρs, eu ainda preciso descobrir quantos desses íons vão estar em dipolos, né, e quantos vão estar livres. Então eu preciso minimizar minha energia livre em relação ao alfa, que é o equivalente à equação de equilíbrio químico que a gente viu na transparência anterior, né? E nesse sistema, como a teoria de Debye-Hooke original, eu vou ter um ponto crítico, vou ter uma transição de fase. Então, para cada temperatura e densidade, eu calculando o grau de dissociação alfa, eu vou descobrir quantos dipolos eu tenho em solução e abaixo de uma temperatura crítica eu vou ter coexistência de densidades, né? Como é que a gente constrói o teorema de diagrama de fase aqui, né? T-ρ, por exemplo? Da maneira usual, só que para cada densidade aqui, né, eu vou ter que calcular essas duas equações, né, pressão e potencial de Gibbs iguais na fase de vapor líquido, só que em cada fase eu continuo tendo a equação de equilíbrio químico. Então na fase de vapor eu continuo tendo formação de dipolos, na fase líquida também continuo tendo formação de dipolos. Então eu tenho que resolver a equação de equilíbrio em cada fase quando eu for construir o diagrama de fase. Então isso me dão 4 equações, né? E aí eu vou descobrir ρs e ρ na fase de vapor na fase líquida e o grau de dissociação na fase de vapor na fase líquida,
certo? E o ρS aqui, esse eixo aqui é o ρS total. Eu jogo na minha solução, no meu solvente, um número total de íons. Abaixo da temperatura crítica eu vou ter separação de fase. Alguns desses íons vão estar na fase de menor densidade, com seu número de dipolos característico, e os outros íons vão estar na fase de maior densidade, com sua formação, né, com sua fração de dipolos característica, tá vendo? E a última coisa que eu queria comentar aqui, né, o cálculo do A2 lá nos arquivos lá da página. Já acrescentei isso aqui também que estava faltando no arquivo original, né, mas então o A2 é simplesmente esse raio que vai me definir a esfera de exclusão em torno do meu dipolo, para eu não precisar considerar um volume que não é uma esfera, né, fica muito mais complicado de fazer qualquer conta. Então eu vou usar aqui mesmo a definição que o Ian e o Fischer usaram nos trabalhos dele, que estão lá nas referências do artigo, né. Então o A2 aqui é definido como sendo a média angular desse r θ, que é a distância de aproximação máxima em cima dessa biosfera, né, que um íon pode se aproximar. Então vocês podem verificar geometricamente como exercício, né, que esse R de θ a partir do eixo do dipolo vai ser sigma sobre 2 cosseno θ mais raiz de 3 mais cosseno quadrado θ. Então essa é a dependência do θ. Como uma figura simétrica, né, eu posso ir só de 0 a π sobre 2. Então R médio, né, média angular, fator seno θ dθ das coordenadas esféricas usual, 0 a π sobre 2. Estou com um exercício com essa função. Coloquem aqui, vocês vão verificar que essa integral vai me dar exatamente 3/4 de sigma vezes esse fator, 1 mais 1 meio de logaritmo de 3, que quando eu calcular vai ser 1,1619 sigma. Então esse é o nosso valor do raio de exclusão em torno do meu dipolo, que eu estou aproximando, né, um dipolo pontiforme, uma esfera de exclusão, para representar, né, uma condição de contorno mais simples no cálculo do potencial, em vez de considerar o meu dipolo como sendo essas duas partículas que vão gerar um volume que não é esférico. Só por comparação, né, se eu somar esses dois volumes aqui, a esfera equivalente vai ter diâmetro 1,26 sigma, né, um pouco maior que esse aqui. Então isso aqui não é o diâmetro de uma esfera de mesmo volume, né, é a média angular da distância de máxima aproximação de qualquer íon ao meu dipolo que define esse volume em solução, tá bem? Então tá, pessoal, obrigado.